Oi, gente, bem-vindos à nossa disciplina de princípios de eletricidade e magnetismo. Oi, Nicolas. Teve o Nicolas, os dois com o Nicolas com K e o Nicolas com C. Oi, gente, bem-vindos a toda a galera aí. Deixa eu contar uma fofoca para vocês, uma fofoca boa, sim. É uma fofoca triste, mas é uma fofoca boa. Sabia que hoje já é a nossa 10ª aula? E aí a gente tem hoje mais 2 aulas só para acabar as aulas ao vivo? Pois é, gente, pois é. O lado bom é que assim, a gente já trabalhou, já abordou vários conceitos relacionados à nossa disciplina. O lado ruim é que está acabando, porque eu gosto de estar aqui todo sábado com vocês, mas não tem problema. Acaba esse semestre, tem outro semestre. Então, assim, a gente vai indo e a gente vai se vendo nos próximos semestres também, né? Vamos juntinhos aí, descobrindo vários conceitos com relação à formação da ciência, independente da área de atuação nossa, né? Bom, a nossa disciplina, ela é chamada de princípios de eletricidade e magnetismo. Então, o objetivo fundamental dessa disciplina é estudar a eletricidade e o magnetismo de maneiras separadas. Entender os princípios de eletricidade e entender os princípios de magnetismo. Por que eu estou falando isso? Porque até agora a gente só falou sobre eletricidade. A gente entendeu como era a descrição de força elétrica, carga elétrica, campo elétrico, tudo isso envolvendo regime estacionário das cargas, interação estacionária, que é onde a gente trabalha na eletrostática. Isso não significa que o portador, que é a carga, o elétron, ele não está em movimento. Ele está, mas ele está em um movimento natural dele. É um movimento desordenado. Aí a gente chama estado estacionário, tá? Estudamos todas essas aplicações. Depois, a gente parou numa parte da ciência que eu falei para vocês que é fundamental para o eletromagnetismo que a gente tem hoje e todas as relações eletrônicas e aplicações, interações e tudo, nessa parte da ciência em que descobriram energia elétrica, em que o serzinho lá me foi e passou uma DDP no material condutor e descobriu a energia elétrica. Pois é, energia elétrica, não deixa de ser, mas a corrente elétrica, que a partir dela a gente vem aí nas interações também na descoberta de energia elétrica e tudo, associações. E mais ainda, o eletromagnetismo, que é o fundamental. Tá bom. Só que aí, quando ele descobriu essa corrente elétrica, algumas coisas relacionadas à energia elétrica puderam ser feitas, como os motores elétricos. E aí tinha análise dos circuitos elétricos. Então a gente foi por esse viés, entendendo a eletricidade depois que descobriu a corrente elétrica. Aí a gente falou sobre os circuitos
o que compunha um circuito, tensão, corrente, resistência, quais eram as características elétricas de um material para análise de um circuito. A gente também falou sobre como calcular resistência equivalente no circuito, e aí a gente aplicou a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas, e a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Finalizamos aí essa abordagem inicial de eletricidade. Agora a gente vai para magnetismo. Hoje a nossa aula fundamental é entender os fenômenos magnéticos e o campo magnético terrestre. Como que se dá o campo magnético, a força magnética, a interação magnética entre os corpos. Juntamente para que, compreendendo tudo isso, descrever o campo magnético terrestre, ímãs, bússolas, fluxo de campo magnético, força magnética e introdução aos fenômenos magnéticos. E daqui até o final da nossa disciplina, a gente vai trabalhar com essa relação magnética que os corpos têm. Hoje a gente está entrando aí na unidade 4, seção 1 do livro didático de vocês, que vocês podem ir acompanhando por lá também, tá? E tem exercícios para fazer lá no livro, tem situação problema, exemplos para fazer lá no livro, que é importante também. Por quê? Nessa unidade 4, a gente tem como fundamento conhecer, entender e aplicar os fenômenos básicos relacionados a magnetismo, entender como a eletrostática e as grandezas elétricas estão diretamente associadas ao magnetismo e às aplicações industriais, principalmente com relação ao os circuitos elétricos, tá? E aí, para isso, a gente vai começar a compreender essas análises, a entender esses conceitos e trazer essa abordagem magnética. A gente não tem como objetivo nessa disciplina o relacionamento da eletricidade com o magnetismo, que é o eletromagnetismo, evidenciado, mas entender as relações de eletricidade que nós fizemos até a aula passada e a partir de agora as relações de magnetismo. Oi, Henrique, bom dia. Como assim, Henrique? Qual é a minha opinião sobre Nikola Tesla? Em que relação? Ou como pessoa, como cientista, como quê? Em qual parte você está querendo dizer? Me ajuda aí nessa pergunta, para que eu possa entender exatamente qual é a sua pergunta e explanar aí sobre ela. Como assim? Qual é a minha opinião sobre Nikola Tesla? Eu tenho várias opiniões. Eu tenho várias opiniões, quanto cientista, quanto os experimentos dele, quanto a bobinas de Tesla, quanto a análise da bobina de Tesla com relação à gala de Faraday. Tenho várias opiniões, mas em que área que você está perguntando? Ah, tá, como inventor? Fantástico. Como inventor, como cientista, ele é fantástico. É claro que assim, a gente tem que entender que na época em que ele foi desenvolvendo os seus experimentos, não tinha tanto recurso como hoje a gente tem, né? Como Newton, Faraday, Lenz, Ampère, como toda essa galera aí, né? Que foi desenvolvendo os experimentos. Hoje a gente tem mais recursos.
recursos, hoje a gente tem maior tecnologia, mas é fantástico, as ideias de Tesla é fantástico, tanto que Tesla, ele tem os estudos deles foram tão importantes para o desenvolvimento científico que tem aí uma unidade que é dado em homenagem a ele, que é Tesla. Então, a gente tem aí um cientista muito importante. Tem uma pessoa que está falando comigo, quem é? Anônimos, quem é você? Está falando que é uma mente muito brilhante, realmente. Como todos os cientistas que passaram e que têm grandes nomes, né? Então, são mentes brilhantes mesmo, que conseguiram grandes feitos, que até hoje, que a partir deles, a gente tem tudo que a gente tem hoje, né? Assim, com relação ao desenvolvimento científico e tecnológico. Então, ele é fantástico. Ele tem, assim, tem um livro, eu já falei do livro para vocês, chama Evolução dos Conceitos da Física. Eu acho que eu já falei, não falei? Nesse livro, deixa eu procurar ele aqui para mostrar a carinha para vocês. Esse livro, Evolução dos Conceitos da Física. Esse livro, ele traz algumas ideias, ele tem várias capas, tá? Porque ele tem várias... várias edições. Eu tenho ele nessa capa aqui, ó, verdinha, tá vendo? Essa capa verdinha aqui, ó, ai, essa. Só que eu tenho ele nessa capa verdinha e tenho ele nessa capa aqui, que é a edição mais nova. Essa capa com a edição mais nova, ele tem alguns exemplos e algumas citações que o de verdinho não tem. É bem legal. Se você tiver a oportunidade de baixar o livro, nas edições mais antigas mesmo, não tem problema, baixa. Porque ele conta a história de vários cientistas, inclusive do Tesla. Então é bom para a gente conhecer também, porque às vezes a gente conhece alguns feitos dos cientistas, mas não conhece todos os feitos dos cientistas, né? Então é importante para que a gente saiba também quais são as áreas que esses cientistas trabalharam. Hoje a gente tem a ciência muito dividida. Eu vou contar um pouquinho sobre mim, né? Eu fiz iniciação científica, mestrado, fiz iniciação científica na graduação, fui para ciência, né? Mestrado e doutorado. E a minha área de pesquisa era física quântica, relações elétricas, magnéticas e também dinâmica de portadores em física quântica. Então, a gente tinha essa descrição, essa análise, mas era focado para computação quântica e trabalhando focado ali. Porque hoje a gente tem todas as áreas da ciência muito bem definida. Então, um cientista hoje, ele acaba focado em uma área da ciência. Ele acaba focado em descobrir uma situação, analisar uma situação. Naquela época dessa galera aí, de Tesla, Ampère, Faraday e tal, ele essa galera, ele não trabalhava só em uma área, porque como ele não tinha ciência muito bem definida, e eles iam descobrindo coisas, eles iam fazendo experimentos, eles iam observando, então não era separado, a galera vai estudar física quântica, a galera vai estudar física elétrica, física magnetismo, não, acontecia ali tudo junto, a física estava brotando, os conceitos estavam brotando. Então, eles tinham muitas ideias em várias áreas da aplicação, que hoje a gente sabe que tem várias áreas de aplicação. E é por isso, Henrique, que ele teve tantas ideias patenteadas, fora as ideias que eram deles e foram ideias
pegaram emprestado e não contaram para ele que pegou, sabe? Eu não falo aquela palavra. Foram essas ideias. Então, ele tem realmente, muitos inventos, não só ele, outros cientistas também, tá? Justamente porque lá naquela época eles iam vendo, eles iam descobrindo, a cabeça deles borbulhavam, porque não tinha nada disso que a gente tem hoje. Então, são situações, assim, fantásticas. Se vocês puderem, tem esse livro, tem outros livros também que falam sobre a história dos cientistas. É bem legal vocês identificarem para que você conheça mais a evolução da ciência. E é muito bacana mesmo. Bom dia, Marcos. Quem é que está falando comigo, Anônimo? Anônimo está falando, professora, a senhorita prefere qual título? Ô, gente, eu gosto do título de professor mesmo, chamar de professora. Assim, com relação como fala? Aos degraus que a gente vai percorrendo aí na vida da gente, a hierarquia, como que vem, né? Graduado. Mestre, doutor, PhD, que é o pós-doutorado. Então, para ser mais legal assim, chamar de doutor é mais legal, porque significa que ele tem doutorado. É o ápice ali da educação. O pós-doc, então, nossa, é acima do ápice. Só que eu gosto mesmo de chamar de professora, gente. Esse negócio de título aí, ele é ótimo, porque ele me capacita para trazer o conhecimento a vocês. Mas no nosso dia a dia aqui, eu sou professora. É esse título que eu gosto mais, chamar de professora. É esse aí que eu gosto mesmo, sabe? E é bem legal você andar na rua assim, a galera fala, professora, é o melhor título que tem. Professora, esse é o que eu gosto mais. Mas enfim, voltando aqui para os assuntos, quem tiver a oportunidade desse e dos outros livros também, adquire, leia, para você entender essa evolução da ciência. Cuidado com os sites, tá? Tem sites, hoje em dia está tudo muito tecnológico, aplicativo e tal, né? Tem sites que são muito bons, são reconhecidos, principalmente sites relacionados às universidades, né? Mas tem sites que a gente nunca sabe se o que está ali é exatamente o que é verdade. Então, não é muito confiável. Cuidado com os sites. Os livros, eles são descritos ali com todo o formalismo, as pesquisas bibliográficas necessárias e tudo. E aí eles trazem mais credibilidade para o assunto que está ali, verídico do que realmente aconteceu. Só dá uma cuidado nas áreas de pesquisas que vocês forem fazer, tá? Não só sobre entender a evolução da ciência ao longo dos anos, mas qualquer pesquisa que você for fazer aí relacionada a qualquer área da ciência ou de trabalho, qualquer coisa. Olha bem certinho onde vocês vão pesquisar. Sensei, você é japa? Eu sou descendente de japa também, tá? Não parece muito, porque, na verdade, eu sou ali aquela que é filha do mestiço. Mas eu também tenho um pezinho lá. Viu? Vamos lá falar, então, sobre os nossos conceitos, para que a gente possa falar sobre os fenômenos magnéticos, campo magnético terrestre, e para que você tenha um formalismo matemático adequado para trabalhar com eles, a gente precisa descrever a álgebra vetorial. A álgebra vetorial, a gente tem a álgebra linear normal, a álgebra que a gente usa, 3 mais 5, 27x mais 2t igual a 0. Tudo isso é álgebra linear, tá? Eu vou identificando ali os valores, ou eu vou trabalhando com esses valores. Valores, números. Agora, quando a gente vai trabalhar com algumas outras descrições, como campo, como força, a gente tem que entender a aplicação da álgebra vetorial. Por quê? Porque a álgebra vetorial, ela trabalha com operações entre vetores. Na física, isso eu não lembro se eu contei para vocês lá na primeira aula, mas eu conto de novo. Na física, ou qualquer viés que a física tem, seja eletricidade, seja magnetismo, seja a ciência dos materiais, seja a resistência dos materiais, seja termodinâmica, enfim, qualquer dos braços que ela tem, nós temos que todas as grandezas que existem são divididas em duas partes, ou grandeza escalar ou grandeza vetorial. Quando a gente fala de grandeza escalar ou vetorial, ela é descrita pelas qualidades
que a descrevem perfeitamente. A grandeza escalar, ela precisa apenas de uma característica para sua completa descrição. E essa característica é chamada de valor. O nome mais bonito para o valor é módulo ou intensidade, mas normalmente é chamada de módulo. Então, a característica que descreve uma grandeza escalar é o seu módulo, o seu valor, acompanhado da unidade de medida. Só sabendo o valor, tá ótimo para mim. Vou para a praia hoje de manhã. Ih, já era para ter ido, né? Porque já hoje é tarde. Não, vou levantar cedinho e vou para a praia. Que temperatura que tá hoje, hein? Pra eu saber se eu ponho um biquíni ou se eu vou de roupa de correr assim. Ah, tá 32 graus Celsius. Ô, mas hoje tá um dia bom de praia, hein? 32 graus Celsius. Graus Celsius é a unidade de medida. 32 é o valor, é o módulo, tá? Eu não vou pra praia não, é mentira. Não tem praia aqui, mas enfim, para você entender que a temperatura é uma grandeza escalar. Agora, nas grandezas escalares, você pode somar e subtrair, multiplicar e dividir da maneira que a gente está habituado, porque só envolve número, uma característica, número. Agora, as grandezas vetoriais, elas são mais chatinhas. Elas são aquelas mais complexas, sabe? Que ela precisa de 3 características para sua completa definição. A minha unha tá as 3 unhas diferentes, tá vendo? Mas é que as outras duas tá iguais, ó. Mas na grandeza vetorial deu até certinha. São 3 características diferentes. Oi, se eu tivesse combinado de pintar a unha assim para dar esse exemplo. Enfim, são 3 características diferentes. Módulo, assim como a grandeza escalar, direção e sentido. Agora, para uma grandeza vetorial, só o seu valor não define mais ela. Ela precisa de uma direção e de um sentido. Lógico que acompanhado também da sua unidade de medida. Por exemplo, olha esse horário, meio-dia 17, sábado, dia 30/10, meio-dia 17. Eu tô precisando agora, tá na hora do almoço, né? Tô precisando tomar uma Coca-Cola bem geladinha. Onde que fica a padaria que mais perto tem para eu comprar uma Coca-Cola geladinha? Ela fica ali a 300 metros. Tá bom, vou lá. 300 metros. Tô aqui. Eu não perguntei cadê ou qual é a direção, para onde. Eu só falei 300 metros. Se eu sair daqui e for reto, eu chego na padaria? Não sei. A 300 metros. Em alguma padaria eu vou chegar. Mas a 300 metros? Não sei. Mas eu posso ir por aqui, ó. Vou chegar na padaria? Não sei, a 300 metros. E por aqui? Não sei. Eu tinha que ter pedido. Para qual direção? E qual sentido? Tá vendo? A distância dos 300 metros, eu tenho valor para mostrar o quanto eu vou andar, que é o módulo. A direção, é por aqui, ó. É nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Nessa direção aqui, então ele está mostrando a orientação geométrica para eu ir. Direção. E o sentido, nessa direção, pode ser tanto para cá quanto para cá. Para onde que é? Para frente. Sentido. Frente, trás, cima, embaixo, direita, esquerda. Sentido. Então, nesses casos, nós temos que as grandezas vetoriais, elas precisam de 3 informações para sua completa definição. Módulo, direção e sentido, acompanhada da unidade de medida. Uma grandeza vetorial, ela pode se comportar como uma grandeza escalar. Nossa, gente, tô precisando de um remédio de dor de cabeça, hein? Qual que é a farmácia mais próxima aqui? É longe, hein? É 10 metros daqui, é aqui na esquina. 10 metros. Distância. Eu não perguntei, que eu não tô indo lá agora, eu não quero saber como chega, eu só quero saber qual é a distância. Então, uma grandeza vetorial, ela pode se comportar como uma grandeza escalar, quando a gente tem somente a curiosidade de saber o valor, o módulo. Mas uma grandeza escalar nunca vai se comportar como uma grandeza vetorial. Quer ver? Eu comi demais essa semana, hein? Essa semana eu comi mesmo. E é verdade, comi mesmo. Comi além da conta. Devo ter engordado uns 4, 5 quilogramas. Deixa eu ir lá na balança para ver que realmente deu certo. Aí sobe lá na balança e fala, gente, eu tô com 65 quilogramas, módulo, para a direita, direção, para cima. Sentido. 65 quilogramas para a direita para cima, ou melhor, 65 quilogramas horizontal para cima. Não faz sentido, hein, isso aí. Tá errado o que ela tá falando. Não entendi nada. Porque eu não preciso falar.
mais nada além do valor. Então, uma grandeza escalar nunca vai se comportar como uma grandeza vetorial, mas uma grandeza vetorial pode se comportar como uma grandeza escalar, dependendo da aplicação que eu queira. E para essas grandezas vetoriais, a gente tem uma matemática diferente para a utilização e cálculo delas, que é a álgebra vetorial. Na álgebra vetorial, a gente tem a soma vetorial, o produto escalar e o produto vetorial. Quando a gente fala na soma vetorial, produto escalar ou produto vetorial, soma é soma mesmo, produto é produto mesmo, só que eu tenho que somar as três características: módulo, direção e sentido. Eu tenho que multiplicar as três características: módulo, direção e sentido, tá? A direção, ela tá relacionada com o sistema cartesiano tridimensional, x, y, z. Então, a direção do eixo x, ela é chamada para nós ou de x, direção x, ou ela é chamada de direção y. A direção em y é chamada ou de direção y ou de direção j. E a direção em z, ela é chamada de ou de direção z. Direção K. Então, para os eixos X, Y, Z, nós temos que as suas direções são descritas normalmente por I, J, K. Mas tem alguns livros, algumas bibliografias, que a direção I, ele chama de X com esse acento circunflexo. A direção J, ele chama de Y com esse acento circunflexo. E a direção K, ele chama de Z com esse acento circunflexo, tá? A direção, ela representa para nós qual é o eixo associado àquele movimento. Se nós temos um eixo tridimensional, x, y e z, tá? A soma, você tem que somar os valores dos eixos iguais, só, e deixar indicado x, y, z. O produto escalar, ele é definido como produto entre dois vetores, cujo resultado é um escalar. Eu vou multiplicar dois vetores e o resultado vai ser um número. Nesse caso, eu tenho que olhar a multiplicação dos vetores que estão na mesma direção. E aí, deixa eu dividir aqui com você o nosso slide. Olhando nessa multiplicação dos vetores que estão na mesma direção, eu tenho que o resultado desse produto entre dois vetores é um número. Peraí que tá aí no quadro para vocês. Ele tá meio preguiçoso o quadro hoje. Foi. E olha aí, então, eu tenho dois vetores. Um pedacinho em x, em y e em z. E eu tenho o vetor v com um pedacinho em x, em y e em z. O produto escalar, ele é descrito como o módulo do produto desses vetores, cosseno do ângulo θ. E aí, o ângulo θ, ou ele será 0 graus, ou ele será 90 graus, porque o eixo x e y e z, eles estão defasados 90 graus um do outro. Então, para quando as direções forem iguais, o ângulo é de 0, o cosseno de 0 é 1. Quando as direções forem perpendiculares, cosseno de 90 é igual a 0, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que, para as direções iguais, é apenas a multiplicação que eu devo levar em consideração. Portanto, se eu tenho dois vetores, eu vou pegar na direção I, só os seus valores multiplicar, na direção J, só os seus valores e multiplicar, na direção Z, só os seus valores e multiplicar e somar todos eles. Isso vai me dar o valor do produto escalar,
que é o produto entre dois vetores cujo resultado é um escalar. No produto escalar, então, vamos dar uma olhada aí com essa relação ao que eu falei para vocês nesse exemplo. Tenho dois vetores, o exemplo numérico agora. 2i mais 1j mais 1k, e o outro vetor v, 2i menos 1j mais 2k, em que nossa direção x, o eixo x está representado pela direção y, o eixo y está representado pela direção j, e o eixo z está representado pela direção k. Aí ele está pedindo o produto escalar desses vetores. Vamos primeiro no escalar, depois a gente faz o vetorial. Então, eu tenho aqui o vetor u escalar com o vetor v. Quem que eu vou fazer? A multiplicação dos iguais. Então, 2i com escalar 2i. Nesse caso, essa multiplicação dos vetores iguais dá 1, ó. E aí a gente simplesmente faz a multiplicação dos vetores e soma no final. Para isso, nós temos que o produto escalar, nesse caso, é igual a 5, tá? Tira um print aí dessa tela para que você possa aí refazer depois essa descrição do produto escalar com mais calma e entender como ela é dada para nós. Tira um print rapidinho aí. Agora, o produto vetorial, ele é uma multiplicação entre dois vetores cujo resultado é um vetor. Nesse caso, a gente precisa utilizar esse produto vetorial, ele é descrito por um x, tá vendo? O produto escalar, ele é descrito por um pontinho, ó. No produto vetorial, a gente trabalha com uma matriz 3x3. Na primeira linha da matriz, as direções i, j e k. Nessa coluna, é todo mundo que é na direção i. Nessa coluna, todo mundo quer na direção J, e nessa coluna, todo mundo quer na direção K. Essa linha aqui está relacionada aos valores do vetor U, e essa linha aqui relacionada aos valores do vetor V, tá? Assim, a gente tem que, para eu saber quem é esse produto vetorial, eu tenho que calcular o determinante dessa matriz 3x3. Olha aquele exemplo lá. Ele fala, ó, tem esses vetores e eu quero o produto vetorial desses vetores. Então, a gente descreve a matriz. Eu tenho duas formas de resolver essa matriz. Uma das mais comuns é copiar as duas primeiras colunas aqui do lado para fazer a multiplicação da ida menos a volta. Então, tá aqui, olha a ida. I vezes 1 vezes 2... mais j vezes 1 vezes 2, mais k vezes 2 vezes menos 1. E isso tudo menos a multiplicação da volta. A volta eu vou fazer de roxinho aqui para a gente ver melhor, ó. Ai, pera. Então, ele começa aqui, j vezes 2 vezes 2, i vezes 1 vezes menos 1, k vezes 2, k vezes 1 vezes 2. Então, é a ida menos a volta. Faço essa multiplicação e somo os semelhantes. Então, tá aí. Se eu tenho, nesse caso, o produto vetorial é o produto entre dois vetores, cujo resultado é um vetor. Vou deixar você tirar print. Deixa eu apagar aqui. Não vou deixar assim mesmo. Vou deixar você tirar print para depois você fazer o exercício ou as orientações necessárias, tá? Bora lá? A partir dessa relação do produto escalar e do produto vetorial, a gente consegue fazer os cálculos necessários para essa abordagem aí do eletromagnetismo. Ah, então você está sabendo aí, é isso mesmo, o anônimo. O anônimo. Quem é você? Eu não gosto de te chamar de anônimo, eu quero te chamar pelo nome. Ele falou assim, professora, quando eu li produto vetorial, já veio determinante jacobiano em mente. É isso aí mesmo, cálculo 3? É isso, não é? Vocês veem cálculo 3? Exatamente isso. A aplicação, uma das aplicações é aqui no magnetismo e nas relações eletromagnéticas. Agora a gente pode aí aprofundar ou abordar os conceitos relacionados aos fenômenos magnéticos. Primeiro, o fenômeno magnético ele foi observado em materiais que são intrinsecamente magnéticos, como a magnetita, por exemplo, que na Grécia, mais especificadamente na Tessália, há uma região chamada Magnésia,
que no grego antigo significa lugar das pedras mágicas. Essas pedras com o poder de atraírem mutuamente sempre chamaram a atenção da humanidade. Primeiro, pela possibilidade de construir bússolas. Depois, pela constatação intrigante de que, se continuarmos a quebrá-la, sempre haverá um novo polo norte e um novo polo sul para cada pedra. Ou seja, é a relação do nosso ímã, é a descrição do nosso ímã. A magnetita é o nosso ímã, em que, no magnetismo, nós não temos monopolos magnéticos, mas nós temos dipolos magnéticos. Oi, Eduardo! Muito bom! Quando a gente falava, e isso a gente vai fazer essa relação até lá no final do nosso semestre agora, nessa aula e nas 3 próximas. Quando a gente falava lá na eletricidade, em que eu tenho um corpo carregado positivamente, um corpo carregado negativamente, eu tinha monopolos elétricos, um corpo só positivo e um corpo só negativo. Se uma carga positiva, um corpo positivo se aproximasse do corpo negativo, eles formavam ali dipolos elétricos. Ótimo. Só que no magnetismo não é assim. No magnetismo nós não temos monopolo magnético. Não temos, não é que não exista, a gente não sabe, porque não foi observado ainda. Os cientistas falam que os monopolos magnéticos não foram observáveis, mas eles não sabem se existem ou não. No momento, não tem. É só em dipolo magnético. O ímã, ele tem um polo positivo, ele tem um polo negativo. No ímã, a gente fala sobre norte e sul do ímã. Então, nesse caso, ele sempre será um dipolo magnético. Sempre trará dipolo magnético no ímã. Nesse momento, a gente vai fazer várias relações entre os conceitos da eletricidade e do magnetismo, porque a gente vai falar de campo, a gente vai falar de força, a gente vai falar de interação entre os corpos. E aí sempre eu vou trazer essa relação, essa ponte, tá? Da eletricidade para o magnetismo. Isso mesmo, Nicolas, maravilha, é bom que vocês estão afiadinho aí nos produtos vetoriais, gosto assim porque a gente pode fazer vários exercícios, maravilha. Então, com relação a essas magnetistas que intrigavam a população, é que mesmo se hoje a gente está, Nicolas, na unidade 4, seção 1, mesmo se a gente quebrasse esses ímãs, que hoje a gente chama de ímã, ela continuava, ela se reorganizava ali dentro de alguma forma e estava lá com o seu polo norte e seu polo sul, sabe, um lado diferente do outro. Como isso acontece? Contar para vocês que até hoje ninguém sabe. Como que se reestrutura? Porque pensa aqui comigo, você tem um material, né? Para cá é um polo, para cá é outro polo. Você corta, aí você já pensa, tá, cortei no meio, metade virou um polo só, metade no outro. Não, ele se reorganiza e cria 2 polos. Eu vou mostrar para você uma figura que exemplifica bem isso aí que eu tô falando para vocês. Peraí, que eu vou mostrar para vocês. Tá de lerdo hoje, né, essa troca, mas tá tudo bem. Rapidinho muda aí. Aí, mudou. Então, eu tenho aí um ímã com polo norte e polo sul. Se eu corto esse ímã, independente das partes que eu cortar esse ímã, ele vai se reestruturar de novo com polo norte e com polo sul. E eu te conto mais, tá? Se eu cortar o ímã, ele se reestrutura. Se eu unir o ímã, ele se reestrutura de novo. É sim, daqui a pouco a gente fala sobre isso, tá? Estão me perguntando, o polo norte da Terra é o inverso do norte do ímã? Peraí que a gente já vai relacionar do ímã com o geográfico. Com relação ao ímã, se eu corto, ele se reestrutura em dipolos magnéticos. Se eu uno, ele se reestrutura em dipolos magnéticos também. Então, e os cientistas, eles ainda não sabem como que isso ocorre dentro do ímã, porque ele tem essa descrição de sempre monopolos magnéticos, sempre monopolos magnéticos. Falei errado, sempre dipolos magnéticos, seja na cortar o ímã, ele se reestrutura para um dipolo magnético, seja unir o ímã, ele se reestrutura para o dipolo magnético. Ele tem essa característica de dipolo magnético. Professora, não existe monopolo magnético? Os cientistas não sabem. Até hoje eles não foram observáveis, mas a gente não sabe se não existe ou não. O que nós sabemos é que até hoje só foi observado dipolo
magnético, monopolo ainda não. E com relação à propriedade dos ímãs, elas são semelhantes às propriedades elétricas. Se eu tenho dois polos iguais se aproximando, há uma força de repulsão entre eles. Se eu tenho dois polos diferentes se aproximando, há uma força de atração sobre eles. E que força é essa? Força magnética. Então, se eu tenho polos iguais, essa força magnética é uma força de repulsão. Se eu tenho polos diferentes, essa força magnética é uma força de atração. Então, do mesmo jeito que eu tinha força lá na eletricidade, eu também tenho força aqui no magnetismo. Do mesmo jeito que eu tinha campo elétrico, eu tenho campo magnético. O que é o campo elétrico? O campo elétrico ele é descrito por uma perturbação no espaço referente a um corpo carregado. O que é um campo magnético? É uma perturbação no espaço referente a um corpo carregado, a uma partícula elementar magnética. A diferença é, lá na eletricidade, essa interação é elétrica. Aqui no magnetismo, a interação é magnética. Em alguns dos tipos de materiais, como os ímãs permanentes, os elétrons possuem campos magnéticos que se somam, produzindo um campo magnético resultante que cerca o material. Entretanto, outros materiais, não. Os campos magnéticos gerados pelos elétrons formam uma estrutura nula. Por isso que nós temos materiais magnéticos, como os ímãs, e os materiais que não são magnéticos, como o restante dos outros materiais que nós temos. Ela é uma propriedade intrínseca da matéria. Quando a gente fala nos elementos estruturais, nos átomos, nos tipos dos elementos químicos, para a descrição dos elementos químicos, nós temos 4 números quânticos para essa descrição. Está relacionado com o local que o elétron está, o movimento angular que ele faz, o outro eu não lembro, movimento linear e o número de spin. O número de spin, ele é a propriedade quântica do elemento químico. Todos os elementos químicos que estão descritos na tabela periódica, todos têm número de spin. Todos eles têm spin. Você sabe por que não pode comer o elétron? É muito ruim, né? Porque ele tem spin. Tá, vamos voltar aqui. Eu não podia perder essa piada, gente. O físico gosta dessa piada, eu tinha que contar. Hein, volta aqui. Esquece essa piada, deixa essa piada para lá. O spin, ele é um número quântico que está relacionado à propriedade magnética. Nos materiais que não são magnéticos, nos materiais que não são os ímãs, os terras raras, por exemplo, esses spins, eles vão se alocando na distribuição eletrônica em pares contrários, porque o spin ele tem valor ou meio ou menos meio. Então, eles vão se alocando em pares contrários, para que um anule o outro. E essa anulação do campo que o spin faz para cada elétron gera que, na maioria dos corpos, eles não têm propriedades magnéticas intrínsecas, porque esses spins, eles se anulam. Agora, para o ímã, por exemplo, para a magnetita, esses spins, eles não são colocados assim, um contrário ao outro. Todos eles estão alinhados da mesma forma. Então, esse momento magnético deles é somado, não se anula. Por isso que, nesses corpos, a descrição do magnetismo, porque esses spins, eles não se anulam, eles se somam. Entendeu essa diferença? Entendeu essa relação? Esse número quântico que está relacionado ao magnetismo, todos os elementos químicos têm, todos os elétrons têm. Por que materiais não são magnéticos e materiais são magnéticos? Por que tem ímã e os outros materiais? Porque nos outros, esses ímãs, esses elétrons, falei errado, nos outros materiais, esses elétrons, eles vão sempre um oposto ao outro. E aí, meio com menos meio, anula. Meio com menos meio, anula. Por isso que não apresenta a propriedade magnética. Agora, nos ímãs, eles não se anulam, eles estão todos orientados na mesma orientação. Meio com meio, um. Meio com meio, um. Entendeu? Então, ele vai somando esse campo magnético. Por isso que a gente tem aí os terras raras, a gente tem aí a descrição também da magnetita, a gente tem a descrição dos materiais magnéticos, tá? Continuando essa análise aí, o material magnético, ele produz perturbação no espaço. E essa perturbação no espaço nós chamamos de campo magnético. O campo magnético, ele é ele é semelhante ao campo elétrico. Só que o que a gente tem que lembrar lá do campo elétrico? No campo elétrico, eu tinha monopolo elétrico.
carga positiva, o campo elétrico saía da carga, certo? Carga negativa, o campo elétrico chegava na carga. Quando eu aproximava, eu fazia de polos elétricos, saía da carga positiva e ia para a carga negativa as linhas de campo. Só que aqui, no magnetismo, a gente já tem os ímãs como dipolos magnéticos. Então, eles já têm essas linhas de campo descritas semelhante aos dipolos elétricos que nós falávamos. Só que agora, as linhas de campo saem do polo norte e vão para o polo sul. Vou dividir o quadro com você e a definição de campo é a mesma. Perturbação no espaço, só que o campo magnético é a perturbação no espaço devido a um ímã, devido a um material magnético. Então, nesse caso, dá uma olhada aqui comigo. Nós temos que as linhas de campo, elas saem do polo norte e vão para o polo sul. Esse é o padrão de um campo magnético circulando por um ímã de barra. Agora, olha quando eu coloco dois polos invertidos, dois polos diferentes. Nós temos essas linhas de aproximação desses polos. É aí a força de aproximação entre esses corpos. Agora, se eu coloco dois polos iguais, eu tenho aí a linha de repulsão. Olha aqui, ó, forma até uma barreira aqui, isso é muito bonito de ver, da repulsão desses corpos por eles apresentarem a mesma polaridades iguais. Na relação de comparação de dipolo elétrico e dipolo magnético, olha aí como é bem parecido a descrição de dipolo elétrico e dipolo magnético, em que essas linhas de campo aqui, ó, dessa interação próxima, elas ocorrem aqui dentro do ímã. Talvez seja esse um dos motivos que quando você quebra o ímã, ele se reorganiza dentro, porque essas linhas de campo, elas são atuantes no material. E aí ele faz uma reestrutura molecular, uma reestrutura devido às polaridades do nosso material magnético e ele se transforma no dipolo magnético. Com relação ao campo magnético terrestre, o que nós temos? Primeiro que o eixo magnético, ele é defasado de 11 graus do eixo de rotação da Terra. Então, o eixo magnético não está no mesmo local do eixo da Terra. Ah, ficou feio, mas dá para ver. Aqui é o eixo magnético e aqui é o eixo de rotação da Terra. E eles estão defasados num ângulo de 11 graus, tá? E depois, nós temos que o polo magnético, o polo do ímã sul, ele está próximo ao polo norte. Deixa eu apagar isso aqui, que acabou escorregando na minha mão. Aí. Então, vamos de novo. O polo magnético sul está próximo do polo norte. E o polo magnético norte está próximo do polo sul. E aí a gente fala, né, com relação aos ímãs, polo norte, polo sul, magnético. Com relação ao planeta, polo norte, polo sul, geográfico. Então, o nosso polo magnético sul aponta para o polo norte geográfico. O nosso polo magnético norte aponta para o polo geográfico sul. Aqui está errado, ó. O polo magnético sul está próximo ao polo geográfico norte. Agora está certo. Então, polo magnético sul aponta para o polo norte geográfico. O polo magnético norte aponta para o polo magnético sul. Daí a gente tem a bússola, né? Porque a bússola sempre vai apontar para o norte, não vai? O que é essa bússola? Pelo fenômeno do alinhamento, as forças magnéticas fazem com que o marcador da bússola alinhe-se com o campo magnético da Terra. E o polo norte do ponteiro da bússola se alinhará próximo ao polo norte do planeta, pois as proximidades dele está localizado no sul magnético da Terra. Quando a gente faz aí essa construção da bússola, a gente sabe que ele vai apontar para o norte. Então, no desenho, a gente tem que colocar o norte geográfico é o sul magnético. Então, se ele aponta para o norte magnético, é o sul geográfico. Só que aí eu tenho que colocar o desenho ali no lugar do norte magnético, o sul geográfico. Ou no lugar do sul geográfico, o norte magnético. Entendeu? Para que a gente possa aí utilizar a bússola, para que quando a gente olha a bússola, sempre estar apontando para o norte geográfico, levando em consideração essas regras do
da descrição do polo magnético e do sul geográfico aí, tá? Bom, como nós falamos sobre o campo elétrico, campo magnético, nós falamos das interações entre os corpos, a gente também tem aí a força magnética. A força elétrica, ela era a força de interação entre os corpos com cargas diferentes, lembra? E quem descrevia essa força elétrica foi um carinha chamado, nossa, eu esqueci o nome dele agora, Coulomb, em que ele falava que essas forças eram dadas, e a gente até estudou aí as equações para ela. Agora, a força magnética, ela também é descrita, a interação magnética entre os corpos dada por essa força, corpos iguais de atração, corpos diferentes de repulsão. Só que essa força magnética, ela é dada por um produto vetorial, tá vendo? Entre a velocidade e o campo magnético. E tudo isso vezes a carga elétrica que um corpo tem. Então, uma carga em movimento, aí nós temos que a sua força magnética é o valor dessa carga que multiplica pelo produto vetorial da velocidade vezes o campo magnético. E aqui a gente pode aplicar a regra da mão esquerda, porque força, velocidade e campo magnético, força magnética, campo magnético e velocidade, elas são todas perpendiculares entre si. Então, pela regra da mão esquerda, eu consigo verificar cada uma das orientações. E mais, se eu quero saber quem é a força eletromotriz, é a carga que multiplica o campo somado ao produto vetorial da velocidade com o campo magnético. E aí, por fim, a gente pode falar do fluxo magnético, porque a gente falou lá do fluxo elétrico. O que era o fluxo elétrico? O produto escalar entre campo vezes a área, ou simplesmente campo vezes a área. O magnético é igual. Assim como no caso do campo elétrico, nós podemos calcular o fluxo do campo magnético no interior de uma determinada área, de uma superfície fechada, e nos casos mais gerais, podemos utilizar o cálculo vetorial do produto escalar. Para casos mais simples, um cálculo de um campo magnético B atravessando perpendicularmente uma área qualquer, a gente pode simplesmente simplificar pelo cálculo da área pelo campo. Assim, então, eu olho a superfície e calculo qual é o fluxo desse material. Nós também falamos lá quando a gente abordou eletricidade, o cálculo é o mesmo, a gente só está avaliando agora que é o campo magnético, tá? Quando a gente abordou lá na eletricidade, a gente também falou da lei de Gauss. A lei de Gauss, ela também se aplica aqui para o magnetismo. A lei de Gauss para o magnetismo. Isso a gente vai ver depois, mas aquela descrição da integral de superfície fechada e tal, relacionando aí todas as situações que nós temos, para saber qual que era a carga máxima dentro do condutor, a gente também vai ver isso. Só que para a lei de Gauss do magnetismo, eu sei qual que é o campo magnético máximo nesse material magnético. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Hoje, o que é importante? A gente ter iniciado essa abordagem magnética e você viu que a maioria das grandezas magnéticas ela é parecida com as elétricas, só que a gente tem força elétrica, força magnética, campo elétrico, campo magnético, interação elétrica, interação magnética, dipolo elétrico, dipolo magnético, linhas de campos parecidas, só que para os fenômenos são as propriedades semelhantes, mas temos as descrições matemáticas para os fenômenos elétricos e as descrições matemáticas para os fenômenos magnéticos. Unidade 4, seção 1, finalizada com sucesso. Tem lá exercícios para você fazer, situação, problema para você resolver, e depois na seção 1, no finalzinho, tem um monte de exercício para fazer. Faça os exemplos. Se você tiver alguma dúvida, a gente tinha um exercício para fazer agora, mas acabou não dando tempo, eu me empolguei aí em alguns conceitos. Faz os exercícios, tem um feriado agora, tenta tirar um tempinho para mim essa semana, vai, por favor, faz uns exercícios aí, aplica os conceitos, leia as teorias também no seu livro Texto da Disciplina, unidade 4, seção 1. Se você tiver alguma dúvida, na próxima aula você já começa a aula colocando dúvida aqui para mim, para que a gente possa discorrer e acertar essas dúvidas e dar continuidade nessas abordagens magnéticas que nós temos para finalizar essa disciplina, tá bem? Semana que vem já é a penúltima aula! Então vem com as dúvidas, para a gente não ficar com dúvida. Gente,
Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Marcos, me deixa feliz. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo empenho de vocês. Estuda. Ótimo sábado, ótimo final de semana. Eu te vejo semana que vem, hein? Sábado que vem, para que a gente possa falar da unidade 4, sessão 2 da disciplina. Muito, muito, muito obrigada. Bom final de semana para vocês. Boa semana que vem chegando por aí. Bom mês novo que chega na segunda-feira. E eu te vejo sábado que vem. Até lá. Tchau, tchau.